Oi, meu nome é Felipe e este é o Dadnets, um canal com séries sobre DevOps e SRE. Infraestrutura como código, ou IAC, é mais difícil de trabalhar, exige conhecimentos de diferentes áreas, é mais burocrático para criar algo simples, mas mesmo assim tem se tornado cada vez mais popular. A contrapartida de todos esses pontos negativos de infraestrutura como código representa um possível caminho para criar uma infraestrutura que é versionada, auditável, replicável e mais simples de se dar manutenção. O HashiCorp Terraform é uma ferramenta de infraestrutura como código para versionar e gerenciar qualquer tipo de provedor de nuvem, infraestrutura on-premise ou mesmo outros tipos de serviços, como GitHub ou Cloudflare. Um exemplo de uso do Terraform é: você deseja criar uma máquina virtual na AWS, que lá é chamada de EC2, definir regras de firewall como portas que devem ficar abertas, definir sistema operacional e até mesmo criar alertas para enviar e-mail quando o uso de CPU ou memória estiverem altos durante muito tempo. O ponto é que isso é fácil, pois todos os serviços são da AWS. Poderíamos utilizar outras soluções de IAC como o CloudFormation, que é da própria AWS, para provisionar esses recursos. Agora, imagine que eu faça parte de uma equipe grande onde existem dezenas de microserviços. Nesse cenário, digamos que eu queira para cada novo microserviço que sejam criados um novo registro e repositório dentro do GitHub, além de uma nova entrada de DNS no Cloudflare com um proxy ativado, e por fim, uma Application Load Balancer dentro da AWS. Fora, é claro, o nosso microserviço que vai subir e utilizar todos esses três recursos. Veja, eu integrei diferentes serviços que possuem diferentes usos. O GitHub, que cuida do nosso código-fonte e das imagens dos nossos containers, o Cloudflare, que é a nossa CDN, ou Content Delivery Network, e nosso WAF, o Web Application Firewall, a AWS, que é responsável por receber o tráfego do Cloudflare e distribuir então para nossas aplicações, ou seja, a AWS vai executar nossas aplicações e receber o tráfego que vem diretamente do Cloudflare. São diferentes serviços com diferentes propósitos e o Terraform é apenas uma ferramenta para comandá-los. Feita a introdução, o objetivo desse vídeo será te explicar o que é necessário para ter o Terraform funcionando na sua máquina, apresentar os comandos fundamentais do Terraform, o Terraform init, Terraform plan, Terraform apply. Além desses comandos, também criaremos um exemplo simples. Nesse exemplo, apresentarei o que são Output, Resources, Data Source e os providers Local e GitHub. É meio que o mínimo que você precisa para entender os conceitos de como que o Terraform funciona e como que ele se adaptaria para outras situações, trabalhando no Google Cloud ou AWS, por exemplo. O Terraform é multiplataforma e possui versões para Windows, Linux, macOS, entre outros. Nesse tutorial eu utilizarei o Ubuntu 20.04, mas os passos são quase idênticos para outras distribuições Linux. Para instalação, precisaríamos apenas descompactar e executar em um local que faça parte do nosso path do nosso Linux. Para isso, certifique-se de que os pacotes unzip e wget estão instalados com o comando apt-update e depois apt-get install-y unzip wget. Os dois Zs comerciais significam que se o comando de trás der certo, ele executará o da frente. Ou seja, se o apt-get update executar com sucesso e conseguir atualizar a lista de pacotes do sistema, então executará o próximo comando, que é o apt-get install-y para instalar os pacotes unzip e wget. Só um parênteses, a diferença entre o apt e o apt-get é que o apt ele é mais user-friendly, ele é mais colorido, ele tem uma barra de progresso quando você está instalando alguma coisa, e o apt-get ele não tem essa parte interativa. Então se você for fazer scripts, é melhor que você utilize apenas o apt-get, porque você pode ter um monte de lixo ou não ter output se você trabalha apenas com apt. E se você estiver utilizando o terminal dessa maneira, de maneira interativa, tem tanto faz, você usa o que você quiser. Eu estou usando o apt na verdade porque eu gosto mais dele. Agora, acesse a página de download do Terraform, clique com o botão direito na arquitetura do seu processador, no meu caso é x86 64 bits, e copie o link. Agora abra o seu terminal, alterne para o superusuário root, navegue até o diretório /usr/local/bin. O diretório /usr é destinado para aplicações e arquivos somente leitura utilizados pelos usuários Linux. Ou seja, não possuem arquivos necessários para o funcionamento do sistema Linux em si. Já o subdiretório localizado em usr/local/bin é destinado para arquivos executáveis do Linux.
Essas características tornam o SR Local Bin perfeito para colocarmos no nosso Terraform, já que ele será apenas executado pelo nosso usuário e o binário não será alterado durante o uso. Agora, baixe o arquivo .zip que você copiou do site oficial com o comando wget, https, enfim, o que está aqui na tela. Agora é só apertar Enter para baixar e depois, com o arquivo baixado, descompacte-o escrevendo unzip, terraform, traço, a versão e tudo mais. Depois de descompactado, não precisaremos mais do arquivo .zip, então apague-o com o comando rm, terraform, enfim, a versão. Se você for questionado pelo sistema operacional se tem certeza que deseja remover, é só digitar Y de yes e depois apertar Enter para confirmar a exclusão. Verifique se o arquivo é executável com o comando ls -l, l de list, ./terraform. Se essas letras X estiverem presentes, significa que o arquivo é executável. Se não tiver, torne o arquivo executável com o comando chmod --x, a gente está adicionando o atributo X de execution, para o ./terraform. Para conferir se tudo deu certo, sai do usuário root, apertando Ctrl D, D de dado, ou digite exit. Agora escreva terraform --version. Se retornar informações sobre o Terraform, então quer dizer que tudo deu certo. Ótimo, agora temos o Terraform instalado e podemos começar a brincar um pouco com o código. Vamos criar um diretório para o nosso exemplo do Terraform. Escreva mkdir -p e aqui eu vou colocar um diretório que eu vou usar para esse exemplo. Vai ser til, que é o meu próprio usuário, /projects, /detnets, /terraform-example. Esse será o diretório do nosso projeto de exemplo. O comando mkdir serve para criar diretórios, como sugere o nome mk de make e o dir de directory. Já o argumento "-p" significa que ele criará todos os diretórios project e detnets recursivamente, até chegar em terraform-example. Além disso, se você executar o comando novamente, verá que ele não retornará nenhum erro caso o diretório já exista, o que é ótimo se você quiser usar esse comando no futuro para criar scripts, por exemplo. Com o diretório criado, acesse-o e abra-o com um editor de código preferido que você tiver. Eu vou utilizar o Visual Studio Code, que é o meu editor preferido, mas você pode utilizar qualquer outro. No meu caso, com o comando code --, eu abrirei o VS Code no meu diretório atual. O ponto representa o diretório onde eu estou. Com o editor aberto, crie um novo arquivo chamado main.tf. TF é a extensão dos arquivos Terraform. Esse arquivo conterá todo o conteúdo que iremos escrever hoje. Mais para frente serão apresentados outros nomes de arquivos, que seguem padrões usados pela comunidade para organizar o código do Terraform. Os arquivos .tf seguem a sintaxe da linguagem de baixo nível próprio do Terraform, construída em cima do HCL, ou HashiCorp Configuration Language, que é uma linguagem de configuração criada pela HashiCorp e usada em seus produtos. Por design, o HCL é parecido com JSON, mas foi criado para ser menos verboso, além de adicionar suporte a comentários numa linguagem que é amigável para humanos. Também existe o suporte para JSON como entrada, permitindo que seja fácil criar automações para scripts ou outras aplicações gerarem arquivos que possam ser depois convertidos para HCL. Bom, teorias à parte, vamos para o código. Exemplo 1. Output. Crie o seguinte código. Output aqui no começo é o tipo de recurso que a gente está criando, no caso ele se chama output dentro da linguagem do Terraform. Entre aspas duplas, coloque name, no meu caso eu estou colocando name porque representa o meu nome, você poderia escrever qualquer coisa. Abre chaves, coloque value igual, no meu caso eu vou colocar o meu nome, Luiz Felipe, você pode colocar qualquer outra coisa. Basicamente isso, a estrutura é output, que vai ser o nosso tipo de recurso, o nome do nosso output, no meu caso coloquei name, depois abre chave value igual, depois o valor do output, no meu caso coloquei meu nome. Agora abre o terminal, no meu caso eu vou abrir o VS Code e vou executar o comando terraform apply, então confirme digitando yes, depois você aperta enter e é só isso. Esse será o recurso mais importante para debugging. Com o output é possível exibir o conteúdo de variáveis e objetos complexos, algo que será essencial no futuro próximo. Beleza, a gente fez nosso primeiro exemplo, está funcionando, agora vamos para algo um pouco mais complexo. Exemplo 2, agora vai ser criar um arquivo local, um local file. Agora imagine que você precisa gerar arquivos locais na sua máquina com o resultado de algo que foi criado com Terraform. Para isso, existe um recurso que se chama local_file. É recurso mesmo, é um resource, é um tipo de objeto do Terraform.
que faz parte do provider local. Aqui está o link se vocês quiserem ver na documentação. E a estrutura é a seguinte: colocar resource, que é o tipo de coisa que a gente tem no Terraform. Resource, entre aspas, o nome do nosso resource, que é local underline file. O padrão sempre vai ser o local, que vai ser o nosso provider. Então, se fosse o GitHub, seria GitHub underline alguma coisa. Então, o nosso provider se chama local, então é local underline file, file o tipo de resource do nosso provider. Depois, entre aspas, na frente, vai ser o nome do nosso recurso. Eu vou colocar name, porque é o meu nome de novo, mas poderia ser qualquer coisa. Depois abre chaves e coloca lá dois valores, dois atributos que a gente vai ter. Content igual Luiz Felipe, que no caso está vindo da própria documentação content. E file name, que também é da documentação do resource, que vai ser igual a, entre aspas, name.txt. Só que antes a gente vai colocar o nosso caminho. Existem algumas variáveis que são globais e que funcionam por contexto dentro do Terraform. Você pode olhar na documentação para ver quais são as outras, mas a mais importante, onde está o arquivo que você está digitando, é o nosso path.module. Isso quer dizer que se você tiver com o seu arquivo no mesmo local do seu comando, vai ser esse mesmo local. E se for, por exemplo, um submódulo que você está usando em outro lugar, vai ser aquele outro submódulo. Então, basicamente, eu quero que escreva junto com o meu arquivo. Então, no mesmo local onde tem o meu arquivo .tf, ele vai criar também o nosso arquivo name.txt. Antes de aplicarmos alterações, precisaremos executar um novo comando antes, que é o terraform init. Esse comando é responsável por verificar todos os requisitos para executar o Terraform nesse diretório. Ele vai baixar todos os módulos e providers que são necessários, além de configurar outros recursos, como manter o terraform.state em um ambiente remoto, mas isso a gente vai ver no futuro. O importante agora é o provider. O nosso recurso chamado local underline file utiliza o provider local, que inclusive é o prefixo do recurso, como eu já tinha explicado. O comando terraform init identificou que o provider não está disponível e já baixou ele para a nossa máquina. Inclusive, pode ser encontrado dentro do diretório .terraform, que fica no nosso próprio diretório /providers. Providers são plugins criados para o Terraform. Elas possuem versões próprias e estendem funcionalidades do Terraform. Existem providers simples, como o local, onde o único recurso é o local underline file, que o único objetivo é criar um arquivo local no seu computador. Mas existem providers muito mais complexos, como o AWS, que permite gerenciar quase todos os serviços disponíveis na nuvem AWS. Agora que temos o provider local devidamente baixado, execute o comando terraform apply novamente. Note que aconteceu uma coisa diferente agora. O Terraform identificou que o output foi apagado e que o local file foi criado. Esse recurso de identificar deltas ou variações é um dos principais recursos do Terraform. Confirme digitando apply e apertando enter e veja que um novo arquivo foi criado. Ótimo, agora a gente sabe como criar arquivos de textos utilizando o recurso do Terraform. Os resources são os elementos mais importantes do Terraform e cada bloco desse tipo é responsável por descrever algo que deve ser criado, como uma rede virtual, uma entrada de DNS ou qualquer coisa do tipo, incluindo um arquivo local no seu computador. Beleza, a gente aprendeu a criar nosso arquivo, agora vamos para o exemplo 3, Provider do GitHub. No exemplo anterior, aprendemos a trabalhar com o nosso primeiro provider, o local, que é um dos mais simples disponíveis. Vamos agora para uma parte um pouco mais avançada. O GitHub também possui um provider e a gente vai utilizar ele para obter informações de um usuário, depois escrever essas informações em um arquivo utilizando o local underline file. Para obter as informações, utilizaremos um novo elemento do Terraform que a gente vai ver agora, que é o data source, que tem o seu bloco representado pela palavra data. Nesse exemplo, o data source buscará informações do usuário DNet e então todas as informações que ele conseguir obter, ele vai retornar. Então a gente vai usar o output para conferir os dados que foram retornados e ver se está tudo certo. Então comece digitando data, que é a palavra que identifica o data source, espaço, entre aspas, o GitHub underline user. O GitHub no começo é o nome do provider, como eu tinha comentado, então a gente está usando o data source que se chama GitHub underline user, ou seja, o user do GitHub, do data source. E depois a gente coloca, entre aspas duplas de novo, o nome que a gente quer. Pode ser qualquer coisa. Como eu estou buscando informações de um usuário usando o data source, eu acho que faz sentido eu colocar o nome do data source igual ao nome do usuário que eu estou pesquisando, enfim. Aí os dois ficam DNets.
Então fica data GitHub user the aí abre chaves username igual the Beleza, a gente tem esses dados e agora a gente pode pegar esse resultado e colocar no output, usando o que a gente já aprendeu mesmo. Então eu vou colocar output, colocar entre aspas o nome no nosso output, poderia ser the se eu quisesse. Eu coloquei aqui user underline data, é o dado do usuário. E eu coloquei entre chaves value igual, aí a gente navega pelas informações usando data para determinar que é um data source, depois o tipo do nosso data source, que é um GitHub underline user, depois ponto e o nome do nosso data source, que no caso é o the Então, é só eu escrever isso daqui, beleza. Como a gente utilizou um novo provider, ou seja, antes a gente tinha só o local, agora a gente está usando o GitHub também. A gente precisa baixar ele. Por conta disso, a gente tem que executar de novo o comando terraform init, que vai baixar o nosso provider que está em falta. Ótimo. Se a gente conferir agora, todos os nossos dados estão aqui. Então, uma maneira muito simples, a gente conseguiu extrair todas as informações que a gente consegue ter publicamente de um usuário que está no GitHub. Você pode fazer isso com qualquer usuário que tiver. Você consegue pegar todas essas informações. Agora, digamos que desses dados, apenas 2 campos me interessam, o name e o blog. Com isso em mente, vamos construir agora 2 outputs. Em vez de ter um output que retorna tudo, vamos fazer 2 outputs que retornam apenas o valor necessário. Vai ser mais ou menos a mesma coisa, a diferença é que a gente vai colocar um filtro a mais. A gente vai comparar com o que a gente teve no output e colocar agora um caminho a mais para a gente fazer o filtro. Então, o output que antes se chamava user underline data, agora a gente vai renomear para full name, meu nome completo. E eu vou colocar agora o output que vai estar ali de value, vai ser thenets.name. E a gente faz a mesma coisa agora para blog, e a gente vai ter o nosso blog URL, que vai ser o blog retornou, enfim. A gente consegue fazer o filtro dessa maneira. Agora é só executar tudo de novo, mas dessa vez vamos fazer um pouco diferente. A gente pode utilizar o comando terraform validate para validar de maneira estática o que a gente escreveu, ou seja, ele vai verificar a sintaxe, se o texto do arquivo .tf está correto. E depois a gente vai utilizar o comando terraform plan para gerar um plano de execução. A verdade é que a gente não precisa fazer isso para situações de testes ou que não tem nada crítico, porque os comandos terraform refresh, que depois a gente vai ver quando a gente for ver a parte de terraform state, mas ele executa o comando refresh, validate, depois o plan, antes de executar o apply. Então toda vez que a gente executa o apply, ele já vai fazer o nosso plan. Inclusive, a gente vai ver que esse resultado aqui do Terraform Plan é o que ele vai dar de novo quando a gente executar o Terraform Apply, antes da gente escrever yes e confirmar. A gente digita Terraform Apply, confirma, tudo mais, e ok, beleza, tudo funcionando. A gente conseguiu com sucesso extrair as informações de nome completo e de blog URL. Agora vamos para a parte mais complicada. Vamos juntar tudo que a gente aprendeu. A gente vai colocar providers, data sources, resources e outputs, tudo num único projeto. O objetivo agora será obter os dados do usuário da Nets, que nem a gente fez antes lá do GitHub, e só que a gente vai escrever um arquivo YML estruturado. Então não vai ser só pegar um arquivo de texto qualquer. A gente vai pegar uma informação lá do GitHub e converter para um outro tipo de arquivo que a gente consiga reutilizar depois. Então, por exemplo, digamos que a gente queira pegar esse arquivo e colocar ele como entrada de uma outra aplicação. A gente vai poder fazer isso. Então, o processo vai ser, basicamente, pegar as informações, colocar dentro do YML, usando o nosso provider local, usando o resource file dele, que é o local underline file. Então, vamos começar. Primeiro, o data source, GitHub underline user, the Nets, mesma coisa de antes. Coloca o nome do usuário e ele vai obter todas as informações. A gente vai ter o nosso data source com todos os dados. Depois, nosso resource local underline file, do provider local. O nome que eu escolhi vai ser GitHub user, porque é o usuário do GitHub, faz sentido. Depois, os parâmetros content e file, a gente vai preencher agora. O content vai ser conteúdo do nosso arquivo YML, vai ser name, espaço, o nome do nosso usuário. E aqui a gente coloca de novo a interpolação da mesma maneira que a gente fez para colocar o path module depois. Então vai ficar cifrão, abre chaves, coloca data, GitHub user, the Nets name, dessa maneira. Interpolação é basicamente colocar uma coisa dentro da outra. Tipo, a gente vai fazer interpolação para colocar a variável name dentro da string que é a content, que é a maior.
Então a gente está colocando uma string dentro de outra string. Depois barra invertida N é para quebrar linha, então ele vai pular para a linha de baixo. Depois blog 2 pontos e a mesma coisa que a gente fez para preencher o name. Perfeito. Agora no filename vai ser mais ou menos a mesma coisa, só que aqui a gente vai colocar um valor a mais. Eu vou preencher com a variável pathModule barra, depois GitHub underline e o nosso login da nossa conta. Então eu estou colocando aqui, ele vai preencher Denets. No caso, eu poderia ter feito na mão, mas eu só quis deixar isso dinâmico, porque a gente poderia trocar para outro usuário e automaticamente ele substituiria pelo usuário do GitHub. Então, Denets login vai virar Denets. Beleza, com o nosso arquivo aqui pronto, ou pelo menos a estrutura que vai gerar ele pronto, vamos preencher o output. O output vai ser, entre aspas, duplas file underline name. Escolhi esse nome porque é o nome do nosso arquivo, então faz sentido colocar em inglês. Abre chaves, value igual, e aqui, mesma coisa de cima, a única diferença é que a gente não vai colocar o pathModule porque não precisa. É só o nome do arquivo que a gente quer. Então, GitHub underline, a variável login, e depois .yml. Beleza, nosso arquivo aqui está pronto, de Terraform. Só executar, Terraform apply, confirma e... perfeito, tudo funcionando, conteúdo aparecendo. A gente tem nosso arquivo estruturado para poder colocar em alguma outra coisa depois. A gente pode importar esse arquivo YML para algum script, alguma aplicação. E é isso, tá pronto, é isso que a gente precisava. Dá para melhorar. Então, digamos que a gente queira que a variável content tenha uma legibilidade melhor dentro do arquivo. A gente pode escrever strings de uma outra maneira. Quem trabalha com Bash provavelmente está acostumado com isso, mas de qualquer modo, a gente consegue colocar duas setas para trás, igual a gente faz no C++, EOF, e aqui a gente coloca name 2 pontos, mesma coisa de antes, só que agora a gente pode quebrar a linha e escrever tudo no formato que a gente queria no nosso arquivo mesmo. Então, isso daqui resolve e a gente tem um arquivo muito mais fácil de ler, muito mais fácil de trabalhar, editar, dar manutenção depois. Mesma coisa, Terraform apply e no caso nada vai acontecer porque nada foi alterado, enfim. Se a gente entrar no arquivo aqui, mesmo conteúdo. E é isso. Então, esse é o básico de Terraform. A gente viu os principais pedacinhos que compõem o Terraform. A gente viu como é que funciona o provider, como é que funciona o data source, como é que funciona a parte de você trabalhar com os resources e colocar o conteúdo deles no output. Espero que esse vídeo tenha sido uma boa base, tenha apresentado como que o Terraform funciona e como que ele pode ser flexível para atender às suas necessidades. E é isso. Se inscreva no canal se quiser continuar vendo os vídeos daqui do Deadnets e eu te vejo na próxima.